A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o tipo de silêncio vazio, mas o tipo cheio de espaço. Meus olhos se abriram, e não foi por causa de um despertador ou uma tosse passivo-agressiva do outro cômodo, ou o medo familiar que costumava pesar no meu peito como um bloco de concreto. Era só manhã. A luz que filtrava pelas persianas parecia diferente, mais suave, não como uma lâmpada de interrogatório exigindo que eu começasse mais um dia andando na ponta dos pés. Por alguns segundos, eu apenas fiquei deitado, respirando. Parecia estranho. Minha própria respiração, nos meus próprios pulmões, no meu próprio espaço silencioso. Era uma sensação estranha, essa ausência de pressão. Por tanto tempo, acordar era um exercício de me preparar para o impacto. Meus pés tocavam o chão e meu corpo inteiro se contraía, preparando-se para a performance do dia. O papel era simples: ser menor, ser mais quieto, concordar mais, existir menos. Cada passo que eu dava dentro daquela casa era calculado. Onde colocar minha xícara para não fazer barulho? Como fechar uma porta sem que ela clicasse muito alto? Era uma vida vivida em sussurros. Um estado constante de desculpas por ocupar espaço. Minha coluna estava permanentemente curvada, meus ombros encolhidos, como se eu estivesse tentando me encolher fisicamente para fora da existência para evitar conflitos, para evitar a crítica inevitável que estava sempre à espreita. Esta manhã, porém, algo nos meus ossos parecia diferente. Sentei-me na cama, e minhas costas não se curvaram imediatamente naquela postura familiar e submissa. Olhei ao redor do quarto, meu quarto, e vi minhas coisas espalhadas. Um livro aberto, um copo de água meio vazio, roupas em uma cadeira. Antes, isso teria sido uma fonte de imensa ansiedade, uma lista de falhas, esperando para serem apontadas. Hoje parecia apenas vida. Parecia que alguém realmente morava aqui, não apenas sobrevivia. O monólogo interno de culpa e medo que geralmente começava sua transmissão no segundo em que eu acordava estava surpreendentemente silencioso. Éramos apenas eu e o sol da manhã, e foi aí que a estranheza realmente me atingiu. Este não era um cessar-fogo temporário. Esta era uma nova realidade. A batalha do dia anterior, aquela que eu chamava de episódio 7 na minha cabeça, não foi apenas mais uma escaramuça, foi o fim da guerra. Eu finalmente me levantei, não com um rugido, mas com uma firmeza silenciosa e exausta que dizia chega. A percepção de que eu realmente havia conseguido, que eu havia quebrado o ciclo, foi assustadora e emocionante. Eu estava do outro lado de uma porta que nunca pensei que teria coragem de sequer tocar, muito menos atravessar. E agora, eu tinha que descobrir como viver neste novo mundo. Sair da cama foi o primeiro teste real. Meus músculos se lembravam da velha coreografia. Eles queriam se mover silenciosamente, andar na ponta dos pés em direção à porta, ouvir qualquer sinal de movimento do resto da casa. Eu tive que conscientemente dizer aos meus pés para apenas andar, para fazer um som normal no chão de madeira. Era como aprender a usar minhas pernas novamente depois de uma longa doença. Cada passo parecia deliberado, alto, quase desafiador. Fui para a cozinha, um lugar que costumava ser um campo minado de regras não ditas e julgamentos sobre como eu fazia meu café ou o que eu escolhia comer no café da manhã. Era um palco para jogos de poder diários. Eu me lembrava da rotina tão claramente. Eu entrava na cozinha e imediatamente sentia meu estômago apertar. Cada ação era escrutinada. A maneira como eu segurava minha caneca, a quantidade de açúcar que eu usava, o som da colher contra a cerâmica. Tudo era munição para uma bronca sobre minhas supostas falhas. Minha manhã inteira era uma performance projetada para apaziguar, para passar despercebida, para evitar desencadear a raiva ou a decepção da pessoa que detinha todo o poder naquele espaço. Eu vivia em um estado constante de desculpas preventivas,
um fantasma na minha própria casa, tentando não deixar rastros da minha existência, esperando que, se eu fosse invisível o suficiente, não me machucaria. Mas hoje, a cozinha era apenas uma cozinha. Fiquei ali por 1 minuto inteiro, apenas olhando para ela. Os balcões, o fogão, a geladeira, eram apenas objetos, não adereços em um drama diário. Abri o armário para pegar um copo para meu remédio e o familiar tilintar não me causou um choque de medo na espinha. Peguei a pequena caixa de comprimidos, algo que antes era um símbolo da minha fraqueza, um ponto de discórdia e uma ferramenta de manipulação. Tem certeza que precisa disso? Você parece bem. De novo usando remédios, hein? As vozes ainda estavam lá, mas eram ecos, fantasmas de conversas passadas. Elas não tinham mais o poder de me fazer sentir vergonha. Enchi o copo com água, o som da torneira correndo parecendo alto e sem remorso. Engoli o comprimido, sem escondê-lo na palma da minha mão, mas apenas fazendo-o como um ato simples e necessário de autocuidado. Era uma coisa pequena, ridiculamente pequena, mas naquele momento parecia monumental. Era um ato de autonomia. Eu estava cuidando de mim. Para mim, sem precisar de permissão ou temer julgamento. O simples ato de tomar meu remédio matinal tornou-se uma declaração de independência. Este corpo era meu. Esta mente era minha. E a responsabilidade pelo seu bem-estar era, finalmente e completamente, minha também. Claro, um regime não cai sem luta. A antiga estrutura de poder, aquela que eu acabara de desmantelar, não ia desaparecer silenciosamente na noite. Meu telefone vibrou no balcão e eu sabia quem era mesmo sem olhar. As mensagens começaram a chegar. Uma mistura previsível de preocupação fingida e sutil chantagem emocional. Você está bem? Estou preocupado com você. Seguido por: você me machucou muito ontem. Não dormi a noite toda. Era o clássico golpe duplo da manipulação. Primeiro, fingir se importar com seu bem-estar. Depois, imediatamente, fazer com que o assunto fosse a dor deles. Era uma tática que funcionou por anos, sempre me puxando de volta para o ciclo de culpa e desculpas. Antes, uma mensagem como essa me faria entrar em pânico. Meu coração começaria a disparar, minhas mãos ficariam suadas, e uma onda avassaladora de culpa me invadiria. Eu teria imediatamente começado a digitar uma desculpa longa e frenética, assumindo toda a culpa, prometendo consertar as coisas. Meu dia inteiro teria sido consumido por reparar o dano, por acalmar o ego da outra pessoa, por me colocar de volta na jaula apenas para restaurar uma falsa sensação de paz. O medo da raiva deles, do tratamento silencioso, da desaprovação deles, era uma coleira poderosa que eles sabiam exatamente como puxar. Mas desta vez, eu apenas olhei para a tela. Li as palavras e as vi pelo que eram. Não uma expressão genuína de mágoa, mas uma tentativa desesperada de recuperar o controle. Era como assistir a um mágico realizar um truque quando você já sabe como é feito. A ilusão havia desaparecido. Eu podia ver os fios. As palavras eram apenas palavras, vazias do poder que antes tinham sobre mim. Havia uma estranha sensação de desapego, como se eu estivesse observando um personagem em um filme, em vez de participar da minha própria vida. A pessoa que eles estavam tentando manipular, aquela que desmoronaria sob esse tipo de pressão, não morava mais aqui. Ele havia arrumado as malas no dia anterior. Coloquei o telefone virado para baixo no balcão. Não respondi. Não bloqueei o número. Eu apenas deixei estar. O silêncio que se seguiu foi minha resposta. Foi a coisa mais poderosa que eu poderia ter dito. Ao não me envolver, ao não me defender, ao não me desculpar, eu estava me recusando a jogar o jogo. Eu estava quebrando a regra fundamental da nossa dinâmica, que os sentimentos deles eram minha responsabilidade. Foi uma rebelião silenciosa, mas foi uma rebelião mesmo assim.
Eu estava escolhendo minha própria paz em vez do caos fabricado deles. E nessa escolha, senti um novo tipo de força, uma que não era barulhenta ou agressiva, mas calma e inabalável. Conforme o dia avançava, essa estranha e nova sensação de liberdade começou a se instalar, mas não era uma festa. Era esquisito, era desconfortável. A liberdade, eu estava aprendendo, vem com o peso pesado da responsabilidade. Quando você está em uma jaula, você não precisa fazer escolhas. Sua comida é escolhida para você, sua programação é definida, seu mundo é pequeno e previsível. Agora, a porta da jaula estava escancarada, e o mundo lá fora era vasto e intimidante. O que eu faço agora? O que eu quero comer? O que eu quero fazer com este dia, esta vida, que de repente é minha? As perguntas eram avassaladoras. Por anos, minha identidade foi definida em relação a outra pessoa. Eu era o quieto, o complacente, aquele que amenizava as coisas. Minha personalidade era um mecanismo de defesa cuidadosamente construído. Agora, sem essa dinâmica para reagir, eu me sentia como uma folha em branco. Quem sou eu quando não estou tentando agradar alguém? Quem sou eu quando não tenho medo? Era um pensamento aterrorizante. O silêncio na casa não era apenas pacífico, era também um vácuo, esperando para ser preenchido. E eu não tinha ideia do que preenchê-lo. O medo do desconhecido era tão real quanto o medo da velha tirania. Mas aqui está o que acontece com a verdadeira liberdade. Não é sobre, de repente, se tornar um herói que não tem medo de nada. Não é sobre ter todas as respostas. Para mim, o momento da verdadeira libertação não foi a grande briga, a saída dramática ou a postura triunfante. Foi a decisão silenciosa, tomada diante desse novo medo, de simplesmente não voltar atrás. Foi olhar para a miséria familiar e confortável da jaula e para a paisagem aterrorizante e desconhecida da liberdade, e escolher o terror. Foi aceitar que seria difícil, que eu seria desajeitado e que ficaria assustado por um tempo. A liberdade começou no momento em que decidi que meu próprio futuro incerto era mais valioso do que um passado previsível e doloroso. Não se trata de nunca mais sentir medo. O medo ainda está lá, sussurrando dúvidas no meu ouvido. Mas agora é apenas ruído de fundo. Não é mais ele quem está dirigindo o carro. Sou eu. E embora eu não tenha um mapa e não tenha certeza para onde estou indo, sei de uma coisa com certeza. Nunca, jamais vou voltar atrás. Este é o primeiro dia do resto da minha vida e pela primeira vez, realmente parece minha.